Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal 2023. Yeah! Direto do futuro, pra gente que tá gravando em Direto 2022. do futuro. É tão esquisito, né? Ai, É esquisito, mas, gente, esse é o primeiro episódio de 2023. Sobrevivemos 2022. Será que quando a gente ouvir esse episódio, a gente vai estar no mundo melhor? Eu fico pensando isso. Como será que eu vou estar? Sim, porque o Lula vai ser presidente. É verdade, né? Ai, ai. Ah, gente, eu quero agradecer pra vocês, agradecer muito, muito, muito todos os nossos novos apoiadores da Aurelo. Muito obrigada. A gente pediu pra vocês migrarem ou pra ir lá assinar, né, pra dar um apoio aqui pro podcaster. E vocês foram e fizeram exatamente isso. E a gente tá super satisfeita e muito, muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela audiência de 2022. E sejam bem-vindos a este novo ano, este novo dia que começou. Yes. Hoje a festa é sua. A festa é nossa. É de quem quiser. Quem vier. E agora vai ser mais simples. A gente espera que com a Aurelo tenha menos... Menos BO. Menos gente mandando mensagem com problema para receber arquivo. Vai ser mais eficiente. E mais fácil de ouvir também. Eu acho que a interface da Aurelo é melhor. Sim, é um app para isso, né? Então é muito mais fácil. Mas agora vamos começar o ano com uma história contada pela Dona Schmidt. Sim. Hoje eu trouxe um bizarrão / pesadão. Gosto. É porque vamos manter a tradição. Rimou. Pesadão, bizarrão, pra manter a tradição. Me descuidei e rimei. Me descuidei e rimei. Olha que beleza. Vou até pegar meus óculos, deixa eu limpar, porque eu meti o dedão nos meus óculos. Eu sou bem a tia que quando precisa se concentrar, cata os óculos, sabe? Tipo, agora essa porra Sim. consegue. Você sabe que eu tenho... É que eu não uso mais óculos porque eu precisei operar, porque meu grau tava muito alto. Mas eu tinha uma professora no colegial que a gente chamava ela de Clodovil, porque ela era uma mulher tão elegante. E ela era super elegante. E ela tinha o óculos com aquela... Sabe aquela... Ela tinha que trocar o óculos, sabe? E daí ela tinha aquela correntinha do óculos. E a correntinha dela era da Mini, de ouro. Oh. Que chique, que rica. Eu achava ela era rica. Eu achava ela tão linda. Assim, eu achava tão, sabe, chique, porque ela era igual Clodovil. E eu sempre quis ter a correntinha do óculos pra poder trocar, sabe? Pra poder falar, assim, tipo, ver... Sabe quando você tira o óculos e coloca ele na metade do nariz, assim, tipo, pra escutar a pessoa? O que foi? Sabe, eu adorava usar óculos por causa dessas coisas. Eu acho engraçado vocês chamarem ela de Clodovil pela elegância. Quando você falou Clodovil, eu já pensei em ser por ela ser, tipo, irônica barraqueira, assim, tipo... Sim, ela era bem irônica, mas ela era muito elegante, ela era muito, assim... Ela era uma ótima professora também de português, então a gente gostava muito dela. Eu não lembro qual que era o nome dela, mas... Porque pra mim ela era Clodovil. Bom, professora da Nath, se você estiver ouvindo esse episódio, você sabe quem você é. Eu lembro que ela tinha uma história que ela nunca tinha sido assaltada no Brasil, mas ela foi roubada na Suíça. Eu achei tão chique. Ela foi furtada na Suíça. Acho chique também. Ai, gente. Mas vamos. Hoje quem vai contar uma história sou eu. Vamos para o nosso pesadão / bizarrão. Eu vou contar para vocês a trágica história do exorcismo da família Miranda. Eita! Pois é. A família toda foi exorcizada? Vamos entender. Ok. As fontes são, primeiro, o episódio Twisted Sisters, da segunda temporada, o terceiro episódio do Discovery ID. Os sites Buffalo News, South Coast Today, New York Times, New York Post e o Seattle Times. E vamos voltar pro final dos anos 90 e a gente vai pra Long Island, nos Estados Unidos. E a gente vai começar com a história da Vivian Miranda, a matriarca da família. Ela era mãe solo. Ela, na verdade, chegou a ser casada por algum tempo, mas acabou não dando certo. E quando ela se separa, ela tem 3 filhas. A Serena, a Charity e a Elizabeth.
Ok. A Vivian, ela era muito próxima dos pais, especialmente do pai dela, que chamava Samuel. Uhum. E por isso, quando o casamento terminou, ela e as filhas mudaram para casa dos pais. Era assim uma casa bem grande, de 3 andares, tipo 2 andares Pera, desculpa. mais o... Quando ela se separou... Isso, ela mudou pra casa dos pais. Ah, tá. Não, tudo bem. E aí eu ia explicar como é que é a casa. Tipo, é uma dessas casas bem grandes, que tem, tipo, 2 andares mais o basement. E essa casa, por conta da mudança dela, os pais dela converteram a casa em 2 apartamentos. Então, os pais moravam no andar de cima, e ela e as meninas mudaram pro andar de baixo. E eles fizeram isso já pensando no basement, porque de repente, conforme as meninas fossem crescendo, uma delas poderia, de repente, transformar o basement num quarto. Era um desses basements bem grandes, assim, que poderia funcionar como uma sala de jogos e tal. A casa era bem grande mesmo. E acabou dando muito certo, porque todos eles meio que tinham independência. Acabaram virando 2 apartamentos separados mesmo. No andar de cima ficavam o Samuel e a esposa dele. Eles tinham um apartamento de 2 quartos pra eles, né? 2 quartos, cozinha, sala, banheiro, tudo. E as meninas, mais a Vivian embaixo, tinham um apartamento de 4 quartos, porque cada uma tinha seu quarto, mais o basement. Então era uma casa gigante. Tá. A Vivian era considerada uma mãe cool. Ai. Porque ela era muito nova. Uhum. Se não me engano, ela teve a Serena quando ela tinha, tipo, 16 anos, alguma coisa assim. Nossa, um bebê. E vocês vão ver pelas fotos que a gente vai postar que é uma família muito bonita. Elas são bem parecidas. Elas são essas pessoas que elas têm os cabelos bem escuros, mas elas são branquinhas. E elas são bem altas e bem magras, assim. E todas muito parecidas, de verdade. Você vê foto delas e parece que são todas irmãs. E a Vivian, por conta disso, né? A Vivian era a mãe super jovem, descolada, que gostava de coisas diferentonas e esotéricas. Tipo, ela gostava de jogar tarô em casa pras meninas, de cristais, incensos, essas coisas, sabe? Tá. E todo mundo conta, principalmente, né, A mãe no episódio... Gratiluz. Ela é muito a mãe Gratiluz, assim, real, oficial, ela é a mãe Gratiluz, que como ela era muito jovem, ela era meio que... O que as amigas das 3 irmãs descrevem é que era uma vibe meio Gilmore Girls, assim. Tá. Obviamente, Gilmore Girls aconteceu depois dessa história acontecer, mas o documentário da Discovery foi gravado nos anos 2010, e as amigas das meninas dão depoimentos, e elas falam que quando elas assistiram Gilmore Girls, elas lembraram. Várias pessoas falam que lembraram imediatamente da relação que a Vivian tinha com as filhas. Ai, que legal. A Gilmore Girls é exatamente a relação que eu tinha com a minha mãe antes do meu padrasto. Não é uma coisa triste, é legal. A gente tinha uma relação legal. Não, foi padrasto meio que foi. Foi fofo. Ah, tá. E foi porque o seu padrasto apareceu. Ele veio melar o rolê. Ai, gente. Mas daí eu ganhei minha irmã, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas enfim, voltando. E assim, as 3 irmãs eram cheerleaders. Nossa. E cada uma tinha uma personalidade um pouco diferente. A Charity, que é a filha do meio, né? Ela é descrita como extremamente engraçada. Ela é aquela pessoa que ela consegue fazer todo mundo rir. Tipo, aquela pessoa que você não consegue não gostar dela. Sei. E uma das amigas dela, inclusive a Marissa, que foi a que deu esse depoimento que falou de Gilmore Girls, ela conta que ela tem até hoje um porta-retrato no quarto dela com uma foto da Charity, que ela disse que pra ela essa foto representa a Charity como pessoa. Eu vou postar essa foto, é a foto colorida de uma menina de franjinha dando risada, olhando pra câmera. Sei. Tem uma foto... Dá pra ver a personalidade dela. Tem uma foto da Marissa que tá contando isso, das risadas dela e tal, segurando essa foto também. Todas essas fotos a gente vai postar, tá, gente? No nosso Insta. A Serena é dessas fotos de anuário, você vai ver aqui, não tem franja. A Serena parece uma modelo. Parece mesmo. A Serena, que eu coloquei no meu roteiro, que é lindíssima. Ela é menos, tipo, palhacitos que a Charity. Mas falam que ela era... Sabe aquela pessoa que eu sempre quis ser e nunca consegui? Mas aquela pessoa que ela é amigável, mas que ela passa uma serenidade, assim? Aquela pessoa a gente não é esse tipo de pessoa. A gente passa tensão. A gente passa... Essa pessoa é uma pessoa amigável, mas ela... She's a lot. Exatamente.
É o meu oposto, assim. Eles falam que ela era aquela pessoa que ela era amigável, tipo, não era uma pessoa que... Porque tem gente que é sereno, que tem aquela pegada de distanciamento, sabe? Que você não tem coragem de... Tipo, tem gente que é meio Megan Fox. Eu não consigo... Eu não sei se eu seria amiga da Megan Fox. Ela tem cara de ser uma pessoa que, tipo... Que não quer ser sua amiga. Eu não gosto da vibe dela. Eu acho a vibe dela meio errada. Eu acho... Não, sei lá. Eu não sei se eu seria amiga dela. Tem gente que tem essa vibe. Falam que não era o caso da Serena. Falam que ela era muito amigável, mas que ela era um pouco mais séria. Mas na dela, né? Mais introvertida. Mas na dela, isso. E extremamente focada. Falam que a Serena era o tipo de pessoa que você olhava e você convivia e você tinha certeza que ela ia ser extremamente bem-sucedida na vida, independente do caminho que ela quisesse, sabe? Tá. Seria a pessoa que se fizesse faculdade ia ser, tipo... Ia se formar summa cum laude e... tomar conta de virar vice-presidente de uma empresa, se ela não quisesse estudar, ela ia, tipo, abrir um negócio e, tipo, ser bem-sucedida. É aquela pessoa que, sabe quando você nem se preocupa, tipo, que os professores não se preocupavam muito com ela porque sabiam que ela ia dar certo? Sim. E a Elizabeth, que é a mais nova, ela era conhecida por ser uma pessoa extremamente energética. Ela estudava, né, no colegial, ela era cheerleader, ela treinava, e ela trabalhava em uma lanchonete por meio período de segunda a sexta e período integral de fim de semana. Ok. Ou seja, ela era uma pessoa extremamente esforçada. E hiperativa, e falam que ela dava conta de fazer tudo isso sem perder o bom humor, como eu não sei. Ela não ficava cansada, talvez por ser jovem. Gente, essa juventude eu nunca tive, então... Não, eu era assim quando eu era mais nova, hoje não mais. Hoje, quando eu paro pra pensar no meu ritmo, tipo, 10 anos atrás, eu não sei como eu aguentava, de verdade. A gente Mas, bom. Vamos. Tem 2 fatores principais que causaram uma mudança fatal na vida da família Miranda. O primeiro, e esse primeiro parece mega inofensivo, mas é aquele lance de pequenas coisas colocarem pra girar as engrenagens da vida e ter um resultado desastroso no fim, sabe? O tal do efeito borboleta. Sim. Esse fator é que a Vivian conseguiu um emprego numa loja esotérica da cidade. Ok. Assim, a Vivian sempre... O que eu falei, parece totalmente inofensivo e aleatório, né? As filhas foram ficando mais velhas, ela percebeu que as filhas não precisavam mais tanto dela lá em casa. E ela decidiu que ela precisava... A família precisava de mais dinheiro, então ela pensou, olha, tá todo mundo já, tipo, se formando, entrando no colegial e tal, tá na hora de eu trabalhar. Como ela sempre tinha sido New Age, ela se deu super bem na entrevista e foi contratada meio que na hora. Sim. Mas, uma coisa que mudança que isso ocasionou nela? Cara, eu odiava a Vivian. É que, sei lá, eu não tenho nada contra essa galera gratiluz, né? Tipo, mano, se eu tivesse problema com gente gratiluz, eu não tinha sobrevivido à faculdade. Você fez humanas na USP, né, então... Não tem como, gente, tipo, o meu curso ainda era mais de boa, assim, mas a gente tava, tipo, de frente pra Fefeleste, né, tipo, era a gratiluz, vibes... Mesmo a galera de jornalismo e teatro era mais gratiluz, mas enfim... I digress, né, voltando. Ela sempre tinha sido New Age, né? Tanto que foi por isso que ela conseguiu a vaga. Mas vamos lembrar que a gente tava nos anos 90, não tinha internet. Então, trabalhar na loja esotérica meio que deu acesso pra ela a um tipo de material que ela nunca tinha tido acesso antes. E boa parte do tempo dela, como essas lojas esotéricas não costumam ser muito movimentadas, né, gente? Então, para o bem ou para o mal, acontece. Assim, ela tinha muito tempo, gente. Ela começou a estudar o esoterismo. Ela começou a entrar, a ler mais. Gente, eu quero deixar claro que não tem nenhum... Assim, isso per se, esse fator per se, não tem nenhum problema. Mas o que isso ocasionou? A mãe dela, que chama Emma, era uma mulher extremamente católica devota. E a mãe dela não gostava sabe essas pessoas que acham que tudo é coisa do capiroto? Sei. Gente, porque quando a gente faz piada com o povo gratiluz, a gente não quer, tipo, estigmatizar? Estigmatizar. A gente não quer estigmatizar as pessoas que gostam de esoterismo ou desse tipo de coisa como, o hippie, ou o do demônio, a pessoa bruxa. Não, a gente tá fazendo piada mesmo, mas a gente sabe que tem realmente esse povo que, né, tudo é bruxaria, é Wicca, é bruxaria, é coisa do diabo, é magia negra.
Então, é isso. E por conta dela estudar, começar a se interessar mais, estudar essas coisas, a mãe dela começou a ficar pistola e pra mãe dela era tudo do capeta. E então elas estavam sempre brigando. Era assim, como os pais dela moravam no andar de cima, sempre que a mãe dela ia sair de casa, ela tinha que passar pelo apartamento da Vivian. E aí era ela descer a escada pra sair da casa, ela olhava, tipo, em cima da mesa tinha, tipo, um livro de Wicca. Pra ela era coisa do demônio. Sim. E aí ela ia gritar com a Vivian, o que você tá trazendo essas coisas do demônio aqui pra casa? Não, eu só tô lendo, não é do demônio, é muito interessante. Elas começavam a brigar. Então, e o Samuel, o pai, né, ele era o meio termo, ele tinha um temperamento mais tranquilo, então ele era a pessoa que fazia o meio termo entre as duas surtando uma com a outra. Ai, meu Porque era Deus. uma gritando que a outra era do capeta, a Vivian falando que a mãe tinha que abrir a cabeça, que não tinha nada de errado em ela ler o que ela tava lendo, então a casa estava sempre em conflito, e o Samuel tentando, tipo, apagar os dois incêndios, né? O Samuel, ou Samuel, ele gostava muito de Frank Sinatra. E, às vezes, quando elas estavam berrando uma com a outra e ele tava atingindo o limite dele, o que ele fazia era colocar Frank Sinatra pra tocar na vitrola. E aí as duas paravam de brigar porque elas percebiam, tipo, que se ele tava a ponto de surtar é porque elas tinham ido longe demais. E assim, gente, eu quero deixar claro que a Vivian, nessa fase, né, nessa etapa da história... a Vivian tá fazendo o que um monte de gente já fez, o que eu já fiz. Eu adoro ler essas coisas, eu adoro conhecer religiões diferentes, pesquisar. Eu também. Inclusive, mesmo ela lendo essas coisas, ela nunca tirava do pescoço o colar de crucifixo que o Samuel tinha dado pra ela num dos aniversários dela. Sim. E, gente, então, olha o que a gente lê. A gente lê, tipo, literalmente cenas de crime horrorosas e coisas que é, como eu sempre falo, o pior que a humanidade tem a oferecer. Eu tenho a Bíblia Satânica em espanhol aqui do meu lado, tipo, Oi? tá tudo certo, El sabe? Diablo? A Bíblia Satânica. Então. Enfim, tá tudo certo. A gente sempre fala, estudar é bom. Quanto mais coisa você conhece, mais informação você tem pra escolher o que você quer pra você, e menos sabe? preconceito você tem, né? Exatamente. Mais aberto você tá pra conhecer coisas novas, pra conviver com pessoas diferentes de você, Sim. Né? Enfim, esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi que, em junho de 97, o Samuel foi diagnosticado com fibrose pulmonar. E foi desenganado pelos médicos. Os médicos falaram, olha, ele tem mais um ano, com sorte. A Vivian fica completamente desolada, porque ela sempre se deu muito bem com o pai, mas o relacionamento com a mãe estava cada vez pior. Claro. E ela começa a entrar numa paranoia de que se o Samuel morrer, ela e as filhas vão ser expulsas de casa. Por conta das tretas, da espiritualidade dela e tal. E junta tudo isso, né? Junta a situação de estresse constante, o medo de perder o pai, o medo de perder a casa. E aí ela decide que se a medicina não é capaz de ajudar, ela vai buscar uma cura na religião. Ai, meu Deus, pronto. A partir daí, ela começa a dedicar todo o tempo livre dela pra cuidar do pai e pra estudar formas espirituais que podem fazer o pai dela melhorar. No começo, ela procura respostas no tarô e nos livros que ela pegou da loja. E assim, o que eu quero deixar bem claro pra ninguém falar, porque, gente, de novo, eu leio muito sobre essas coisas, eu gosto dessas coisas. Eu tenho os cristal em casa, tenho os óleos essencial, tenho os incensos, eu tenho meu lado meio gratiluz também, né? E tá tudo certo, até aí tá tudo certo, mas qual que é o problema? O problema é que e a gente já falou isso em outros casos, tanto aqui no pod como no YouTube, é que quando a gente tá fragilizado, aparecem os tais predadores espirituais, né, gente? Sim. Então, assim, E abuso espiritual é uma coisa real que acontece e a gente precisa ficar de olho em abuso espiritual. Exatamente. E com a Vivian não foi diferente, tá? Um belo dia, entra na loja esotérica uma suposta bruxa cristã. Ai, meu Deus, a Catiluz. Uma Catiluz da vida. A gente não sabe o nome dessa mulher até hoje, porque o nome dela foi tirado do Affidavit. O Affidavit tá na internet, se alguém quiser ver, eu dei uma passada de olho. Eu não pus nas fontes, porque eu não usei muito, mas enfim. Não citam o nome dela. Mas assim, gente, é aquilo. Se você. Do jeito que a Vivian tava e o peso que ela tava, qualquer pessoa que olhasse pra cara dela ia saber que ela não tava bem.
Essa tal bruxa entrou na loja, viu que ela devia estar com uma cara preocupada, uma cara, tipo, tensa, e falou que estava sentindo que a energia dela estava negra, e aí ela já estava sugestionando. Como ela estava desesperada por uma resposta e por uma solução, ela escutou o que ela queria ouvir e ela decidiu acreditar, sabe? Sei. E aí essa bruxa cristã disse que podia ensinar mais sobre o tarô e colocar ela em contato com alguns grupos que realizavam leituras de tarô em conjunto. E aí, isso vai curar o pai dela de onde? Pois é, boa pergunta. E o que o tarô tem a ver com o cristianismo e com a bruxa cristã? Eu não sei. Eu nunca ouvi nem falar numa bruxa cristã, gente. Eu não sei nem se essa mulher não viu o crucifixo no pescoço dela e não jogou essa. Total. Mas essa sou eu especulando. A Vivian se jogou de corpo e alma nesse grupo e acabou convencendo a Serena, que tinha acabado de se formar no colegial, a participar dos encontros com ela. E a avó gostou disso? Pois é, né? E obviamente não. E com o tempo, elas convenceram a Elizabeth a frequentar as reuniões também. A Charity, muito embora ela ainda fosse muito próxima da família, ela não tinha esse lado espiritual que a Vivian, a Serena e a Elizabeth tinham. Ela tinha acabado de conseguir um emprego como o da Elizabeth, só que em vez de ser numa lanchonete, era numa pizzaria. E ela estava estudando, ela tinha treino de líder de torcida, tinha passeio com as amigas, tinha trabalho. Ela falou, gente, sem tempo, irmãs, sabe? Não vou. Total. E a Vivian, por outro lado, foi ficando cada vez mais obcecada. No nível de que ela andava pela rua procurando sinais, porque a bruxa falava que ela tinha que ler os sinais. Procurando sinais de que o pai dela ia ter uma recuperação milagrosa. Então, por exemplo, se ela via um corvo voando, ela achava que o corvo era um sinal. Se ela via um pássaro, tipo um pássaro diferente, era outro tipo de sinal. Então, se ela tava passando e se ela via um disco do Frank Sinatra numa loja de disco, era um sinal. Esse é o problema de você... O meu problema com esse tipo de coisa é igual o problema que eu tenho com signo, com esse tipo de coisa, com astrologia. Ou com qualquer religião, na verdade, com qualquer crença. Que é você coloca aquilo na sua cabeça, ou alguém coloca aquilo na sua cabeça, e daí o seu cérebro, que não gosta de ter informações aleatórias, ele vai englobar aquela informação, aquele fato, ele vai englobar em outras coisas e fazer conexões com outras coisas que você conhece, que você sabe. E daí você vai ver isso em absolutamente tudo. E você vai começar a mudar a sua realidade, porque você trabalhar para mudar a sua realidade baseado em absolutamente nada, baseado em algo que não existe. Mas enfim, esse é o momento militância ateia. Militância ateia é um saco, mas gente, tipo, se você coloca uma semente no seu cérebro, uma sementinha ali na sua cabeça, aquilo vai ficar cozinhando e você vai começar a ver aquilo. Aí eu quero abrir, assim, uma ressalva, porque em todas as fontes que eu vi, eles falam que ela chega a se interessar por santeria. Santeria, na verdade, é uma religião de matriz africana que foi trazida para Cuba. E depois ela ganhou adeptos na América Latina e nos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que santeria é citada mais por uma ignorância da polícia e de todo mundo, e da própria Vivian, do que... eu não acredito que eles praticassem santeria, tá? Porque tudo que a gente vai ver, tipo, a partir daqui, é cristão. Não tem... Então, eles falam... Eu tô citando isso porque tá nas minhas fontes, eu preciso falar, mas eu fui pesquisar o que era santeria, e no que vai acontecer aqui não tem nenhum elemento de religião africana. Mas isso vem da ignorância, a ignorância branca, na verdade, né? Porque é igual quando a gente fala de algum crime brasileiro, alguma coisa brasileira, e daí tem um trabalho, algum elemento do candomblé. E daí a gente não sabe explicar porque a gente não é educada nesse tipo de religião. Então, a pessoa branca, e isso, eu tô falando a pessoa branca porque isso normalmente tem cor, né? A pessoa branca, a pessoa católica, a pessoa cristã, a pessoa padrãozinha,
Ela não sabe, daí você fala, santeria é a mesma coisa que voodoo, é a mesma coisa que macumba, que é a mesma coisa que candomblé. Coloca todas essas religiões e todas as vertentes dessas religiões e todas essas milhares de culturas e raças, coloca numa panela só, iguala aquilo ao diabo e pronto. Porque se não é cristão, é o quê? É do diabo. Então... Sabe, é pura ignorância, é pânico satânico. É muito isso. Eles ficam falando de santeria, santeria, santeria. Eu não vi nada de matriz africana, porque todo mundo que eles entrevistam, e no documentário da Discovery, principalmente, eles entrevistam algumas pessoas da comunidade lá e tal, as pessoas falam, eu ouvi dizer que foi por causa de santeria. Mas não tem nada de santeria no que vai acontecer aqui. Não tem nada, gente. Então é aquilo que você falou, é a pura ignorância branca. Mesmo. Porque daí coloca, ela lia tarô. Tarô é coisa de gente de bruxa, coisa de Wicca. Wicca é o quê? É voodoo, é macumba, é candomblé, é tudo a mesma coisa, sabe? É tudo igual ao diabo e porque não é a Bíblia, não é cristão, não é branco. Exatamente. Enfim, eu só citei aqui, porque senão é capaz de alguém falar que tinha santeria no meio. Citam, tem que citar as fontes, é real. Tá certo. Tem que citar porque tá nas fontes, sim. E aí, eventualmente, num desses encontros de leitura de tarô, ela é apresentada a uma segunda bruxa entre aspas, né, wink wink, que se auto-intitulava Raven. Ok. Ela se autodenomina uma bruxa da natureza. E aí, Deus. A Vivian comenta com a Raven que tá angustiada com esses sinais que ela tá recebendo, que ela acha que tá recebendo. E a Raven oferece a Vivian a chance de ser sua discípula e promete ensinar ela a interpretar os sinais enviados pela natureza. Gente, é total a Catiluz. Obviamente que ela teve que pagar, né, pra aprender. Sim. Ela aceita. Sempre um bom sinal quando você tem que aprender pagando. Pois é. E aí, pouco tempo depois, né, que elas começam essa relação de mestre e discípulo, a Raven vai na casa da família Miranda. E ela vira pra Vivian, e isso, gente, é bizarro, porque isso é, assim, é tanto caso Kate Luz. Ela fala pra Vivian que a mãe dela, a Emma, é uma bruxa do mal. Tá. E que o motivo pelo qual o pai dela tá morrendo é que a mãe dela jogou um feitiço nele. Tá. Nela e nas filhas. E ela acredita. E aí eu lembrei, porque quando a gente fala do caso da Kate Luz... Ela fala exatamente isso pra convencer a Desiree a sair da Alemanha. Seu marido é um bruxo do mal e jogou uma magia negra em você. É exatamente a mesma fala. Sim. E repare, né? Magia negra é sempre... Magia negra, pois é. Eu tô citando, gente, verbatim, tá? Ela que falou isso, mas não sou eu que tô falando. Sim, a gente tá reproduzindo só. Tanto que no meu roteiro está um feitiço. Tá. Enfim, a Vivi acredita, procura a Serena e a Elizabeth e fala. E a Serena e a Elizabeth já estão, né? Tá rolando aí um delírio compartilhado. Elas acreditam que realmente a Emma é uma bruxa do mal, que tá enfeitiçando todo mundo. Elas tentam convencer a Charity que isso é verdade. A Charity tem mais o que fazer. Ela deixa claro que ela acha que as três não estão bem da cabeça. Que tá rolando um golpe, e a Charity vai trabalhar e vai seguir com a vida dela. Ela fala, de novo, sem tempo, irmãs. Certíssima ela. Pois é. O que a Vivian, a Serena e a Elizabeth decidem fazer? Elas decidem invadir a casa da Emma e do Samuel, enquanto eles estão numa consulta médica pro Samuel, pra procurar indícios de bruxaria. E, de novo, a Emma é extremamente católica. E a família Miranda, eles têm ascendentes, né, que são latinos. Então, sabe aquele catolicismo bem cheio de santo? Sim. Com aquele Jesus sofrido na cruz? E aí elas entram no apartamento e elas veem num dos quartos da casa uma cruz gigante com Jesus sofrido e várias estátuas de santo. E elas começam Aí, olha a ignorância, né? Tá cheio de santo. Ela deve praticar santeria. Gente. Saints Santeria, em inglês, né? Sim. E ela é a mulher católica. Sim. Tem um altar católico, assim. Se alguém quiser assistir o documentário do Discovery, tem a cena a filmagem que a polícia faz dentro da casa. É um altar católico, não tem nada diferente no altar. É o altarzinho da cruz, com o terço, sabe? Sim. Não tem nada de...
E aí elas falam, olha, isso é um sinal de bruxaria. E aí em outro cômodo da casa, elas veem a Emma tinha uma casa de boneca vintage, dessas grandes de madeira, Sei. sabe? E aí a Vivian cismou que a casa estava sendo usada pela Emma como um boneco de voodoo pra colocar feitiço nelas. Tipo, sério. What the fuck? Ai, gente, a branquitude tá difícil de ignorar. Pois é. E como se não bastasse. Não é só branquitude, é uma coisa anti-latina, sabe? Porque isso é tão. Pra gente que é latino, é uma coisa tão típica, sabe? A voca com o santo, com as imagens católicas, Jesus sofrido, as casas de boneca, porque toda avó gosta de uma boneca. Toda avó latina tem umas bonecas, já percebeu? Tem umas bonecas de porcelana. Sim, toda avó latina tem essas coisas, sabe? E os negocinhos de crochê no altar. E aí eu fico pensando, se eu sou essa Emma, tipo, a pessoa tá na minha casa, ela invadiu, ela tá morando de favor. Aí ela pega e invade a minha parte da casa pra procurar sinal de bruxaria e mexe nas minhas bonecas. Eu fico puta. Exatamente. E pra elas, o objetivo da Emma era qual? Trazer a Charity como aliada. Porque a Charity era a única que não estava convencida que aquilo era real. Gente, é uma masturbação cerebral, uma punhetagem de cérebro, sabe? Sim. Uma punhetagem de cérebro, meu Deus. Aí, isso a gente tá entre 87 e 88, né? 97 e 98, desculpa. E em novembro de 97, perto do Dia de Ação de Graças, a Charity ficou doente, com bastante febre. Nisso, imediatamente, a Vivian, a Serena e a Elizabeth falaram que pronto, ó o sinal da bruxaria. Ela está com febre porque a Emma jogou um feitiço nela. Pois é. Ou porque ela tá resfriada. Pois é. E aí a gente vai pra 13 de janeiro de 98. Que é quando o Samuel morre em decorrência da fibrose pulmonar. É aí que a paranoia da Vivian, tipo, chega no ápice. Na cabeça dela, olha como é que tá o delírio dela nesse momento. O Samuel era uma força do bem que defendia ela e as filhas dela contra o poder da Emma, que era a bruxa do mal. Mano. Agora que o Samuel morreu, elas não têm mais proteção contra a Emma. A Serena e a Elizabeth também estão extremamente paranoicas. A Elizabeth chega a comentar com colegas de escola, do grupo de cheerleader, que a culpa de todo... Porque todo mundo vê uma situação de pêsame, né? A irmã tá doente, o vô morreu. E ela falou, tudo isso só tá acontecendo por conta da Emma, que é uma bruxa. E as cheerleaders ficaram tipo, what the fuck, sabe? O que está acontecendo? Mano. E aí, em 18 de janeiro de 98, a Charity não aparece no trabalho da pizzaria. Deveria ser o dia de retorno ao trabalho. Ela estava 3 semanas doente em casa. E aí, a Erin Hayes, que é uma colega de escola dela, que também era colega de trabalho, elas eram muito próximas. E a Erin estranhou muito, porque a Charity nunca tinha faltado sem avisar, tipo, de compromisso nenhum. Ela não faltava nem da escola sem avisar as amigas, né? Aí, o que ela fez? A Erin ligou para uma colega delas, que chama Jamie Wallace, e as duas combinaram de ir para casa da Charity e ver se conseguiam falar com ela, ver se ela estava bem, assim que terminasse o expediente. Elas chegam na casa por volta das 8h50 da noite, e elas viram que todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto uma luz no andar de cima, onde ficava... onde era o apartamento dos avós, né? A porta da frente estava trancada, elas tentaram abrir, e elas começaram a bater e ninguém atendeu. E aí elas tentaram acessar a casa pela porta dos fundos. E elas começaram a ouvir gritos e as vozes da Vivian e da Serena. Ai, meu Deus. Nisso, a Erin foi pra janela do quarto da Charity e viu que o quarto estava vazio e que a cama estava feita. O que elas fazem? Elas voltam pro carro, pegam um papel e escrevem uma nota. A nota: estamos muito preocupadas com você. Por favor, nos mande um bip. Elas tinham bip naquela época. Com amor sempre, Erin e Jamie. E elas colocam por baixo da porta a nota. Nisso, como vocês lembram, 5 dias antes tinha acontecido o enterro e tal, o funeral, né?
minto. Ele faleceu dia 13, nos próximos dias foram acontecendo os preparativos fúnebres, né? Uhum. Por conta disso, o irmão da Emma, o tio-avô da Vivian, tava na cidade pro funeral do Samuel. O nome dele era Harry. E ele tava super preocupado com o comportamento da família toda. Sim. Nesses dias, ele ficou hospedado no porão, né, da casa da Vivian. E, primeiro, ele falou que, tipo, no velório, o comportamento da Vivian tava muito estranho. Ela falava pra quem quisesse ouvir que ela achava que a mãe dela tava muito feliz, e não tava. Gente, Tipo, eu aposto que ela tá feliz. E aí, ela queria saber quem era. Tipo, se aparecia um amigo do casal que ela não conhecia, ela falava, aposto que é alguém do coven de bruxo dela. E o Harry tava tipo, what the fuck, sabe? Ela sempre foi meio alternativa, mas agora... tipo, passou dos limites. Pois é. E por conta disso, de estar todo mundo muito esquisito, ele tava passando o máximo de tempo que ele conseguia fora da casa. Sim, compreensível. Tanto que, naquele dia, ele falou que ele ficou fora da casa das 2 às 5 da tarde. Aí, no que ele voltou, ele viu que a porta da frente estava trancada. E não costumava ficar trancada. Como eu falei, como a Vivian no começo era muito tipo a mãe cool, a galera vivia entrando e saindo da casa. Uhum. Ele tava ficando na casa, tava sem chave, que a porta nunca era trancada, né? E aí ele disse que ele bateu algumas vezes, não teve resposta, mas ele escutava a gente cantando dentro da casa. Ele bateu de novo. No que ele bateu a segunda vez mais forte, a cantoria foi interrompida, mas, tipo, ninguém abriu. Algum vulto, que ele acha que foi a Vivian, foi até a janela, fechou as cortinas e voltou pra cantar dentro da casa. Que é bem deselegante, né? Extremamente deselegante. Ele desencanou, ele pensou, foda-se. Ele saiu da casa, ele ainda tinham outros parentes, era uma família bem grande, né? Uma família latina grande, assim. Uhum. Então, ele foi pra casa dos outros parentes e ele voltou mais tarde, por volta das 10 da noite, com a esposa de um dos sobrinhos. Ele explicou o que estava acontecendo, ele falou, vamos lá comigo, me ajuda a tentar ver o que tá acontecendo, e, de repente, se nada der certo, a gente chama a polícia e eu volto pra sua casa. Uhum. Eles tentaram novamente bater em todas as portas, ninguém atendeu. Aí eles decidiram espiar pelas janelas e eles viram um corpo no chão. E aí eles ligaram pro 911. A polícia atendeu o chamado e a polícia viu exatamente a mesma situação. Todas as portas trancadas, música, gente cantando, ninguém abria a porta quando a polícia batia. E quando eles param pra ver o que tá tocando, o que o povo tá cantando, tá tocando Frank Sinatra. Ai, que mórbido. Eles precisam arrombar a porta com um pé de cabra. Quando eles entram, o apartamento do térreo, né, o da Vivian, o apartamento tá uma zona, tá imundo, e além da sujeira e da música do Frank Sinatra no último volume, tem vozes de mulheres murmurando coisas sem sentido. Ai, meu Deus. E eles entram, você imagina o medo dessa... A polícia entra tocando aquela música, uns murmúrios. É muito creepy. É muito creepy. Eu não sei o que eu faria nessa situação. Tipo, porque você não acredita o que tá acontecendo. A delegada responsável pelo caso, ela fala que foi o caso mais mórbido da carreira inteira dela. Eu consigo acreditar. E nisso, eles vão andando pelos cômodos até que eles localizam a Vivian, a Elizabeth e a Serena cantando, né, murmurando, agarradas uma na outra. Elas estão se apertando tão forte que leva quase meia hora pra polícia conseguir separar as três. Elas não desgrudam uma da outra. Gente, que loucura. Essa delegada teve uma sacada muito boa, que é uma coisa que, principalmente nos anos 90, poderia não ter acontecido, que foi de colocar elas cada uma em uma viatura separada. E deixar elas separadas na delegacia. Uhum. O corpo que o tio-avô da Vivian viu, né, da janela, ele tava de cabeça pra baixo, caído na escada, nu da cintura pra cima, coberto por um lençol. Ai, meu Deus. E era a Charity Miranda. Gente. A Emma foi chamada pra delegacia quando eles, no começo, eles tocaram no apartamento de cima, mas a Emma não tava lá. Uhum. O Harry disse que a Emma tava na casa de outro parente, e aí a Emma foi chamada pra delegacia pra explicar o que aconteceu. E ela contou que desde a morte do Samuel, a Vivian tava com um comportamento cada vez mais paranoico. E ela repetiu o que o Harry disse, só que ela deu mais detalhes. Ela disse que no funeral, a Vivian se aproximou de todos os convidados e afirmou que forças do mal haviam tomado a casa porque a Emma
né? Era uma bruxa maligna. E sabe a febre que a Charity tava? Era cachumba, ela tava com cachumba. Tava tendo um surto de cachumba na cidade e a Charity pegou, porque a Charity trabalhava numa pizzaria, ela tava sempre em contato com gente, ia pra escola e tal, um monte de gente pegou cachumba. Ela pegou também e ela ficou de cama com febre, era por isso que ela tava com febre, não era uma maldição, não era nada, assim. Claro que não, gente. Pelo amor de Deus, a gente já falou tantas vezes isso aqui. Parem de achar que ciência não significa nada, que razão não significa nada, que todas as religiões e todas as crenças e todas as opiniões devem ser respeitadas porque elas são exatamente a mesma coisa. Elas não são. Nem toda crença, nem toda opinião é a mesma coisa. Algumas são perigosas. Sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de paranoia é uma coisa que a gente vê tanto com pensamento religioso. Sabe, eu não tô falando que toda religião tem esse tipo de paranoia, mas é uma coisa que abre espaço para esse tipo de pensamento. Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Porque sempre são pessoas... Não são pessoas ruins, não são pessoas mentalmente instáveis, pessoas mentalmente doentes. São pessoas normais que caem nesse tipo de paranoia. São pessoas normais que fazem esse tipo de coisa. Sabe? E elas são convencidas pela religião, pela crença. Isso acontece gradualmente, não vem de um dia pro outro. Então, sim, a gente tem que questionar e ser um pouco mais, sabe, pragmática, sei lá qual que é a palavra que eu preciso usar aqui, mas a gente tem que ser um pouco mais seletiva com a crença que a gente tem, com o que a gente resolve acreditar, porque você começa a acreditar em tudo, você começa a ver tudo sendo do além. Não existe limite se você acredita em tudo, sabe? Se você tem... Enfim, tô puta já, desculpa. Não, mas esse tipo de coisa, sabe, desperta militância ateia em mim, porque é uma coisa que, é porque a gente acabou de fazer o caso também no YouTube de mais um exorcismo, sabe? Uma crendice, uma coisa que não tem cabimento. Sim. Que aquilo é uma religião normal, é uma crença comum, que todos devem respeitar, são pessoas comuns, pessoas normais, e daí desenvolve, sei lá, aquilo evolui para algo completamente insídico. Insídico? Essa é a palavra em português? Eu nem lembro. Insidious, eu não sei. Acho que é insídico em português, mas sabe uma coisa... Enfim... Mas, obviamente, a Natália do passado estava errada. A palavra correta é insidioso, algo que parece benigno, mas na verdade é maligno, perigoso, grave. Desculpa, eu fico puta. Tá tudo bem. E aí, tipo, a Charity tava com cachumba, e não tem o que fazer quando a pessoa tá com cachumba, né, gente? É você, tipo, descansar, administrar a dor o melhor possível e esperar passar, né, basicamente. Mas a Emma tava preocupada porque a Vivian parecia que tava meio que negligenciando a Charity. Eu acho que a Vivian tava tão focada em achar que era um feitiço, que em vez dela cuidar da filha, ela ficava pesquisando, tipo... Sim. As maluquices dela, sabe? E em determinado momento, a Emma desceu do apartamento dela pra checar como é que tava a febre da Charity, como é que ela tava. E nisso, quando ela tá no quarto da Charity, vendo a temperatura, tentando dar uma água, ela escutou a Vivian falando pra Serena e pra Elizabeth: a gente vai acabar com essa situação e vai ser hoje. E o que a Emma achou? Ela vai me matar. Uhum. Nisso, ela ligou pro filho mais velho dela, explicou que estava temendo pela própria vida e fugiu para casa dele. Certíssimo. Ela disse que ela ficou com uma culpa absurda porque ela nunca imaginou que a situação com a qual elas iam lidar seria a Charity. Uhum. Nisso, a Elizabeth deu uma declaração de 4 páginas para a polícia que foi parcialmente publicada pelo New York Times no dia 21 de janeiro de 1998, alguns dias depois delas serem levadas para a delegacia. E aí eu traduzi alguns trechos que explicam basicamente o que aconteceu aquele dia. Nos últimos meses, Charity perdeu sua força de vontade e ficou deprimida. Ela havia sido consumida por um demônio que entrava e saía dela. Minha mãe, Serena e eu estávamos orando em voz alta para tentar expulsar o demônio do corpo de Charity. Ela disse à nossa mãe: "Dói,
tire isso. Mas o tire isso que ela dizia porque ela tava com cachumba e ela tava com os calombos embaixo do queixo. E porque ela tava com uma febre tão alta que ela tava, tipo, ela não tava conseguindo se comunicar direito. Imagina o que é, você tá queimando de febre, Claro. com uma papada gigantesca e tão te tirando da cama pra tentar te exorcizar. Claro. E aí ela continua, né? A Elizabeth. Mamãe disse a ela que ela não ia deixar isso levá-la, ou seja, o demônio. Mamãe disse: sinto muito, meninas, mas isso não é Charity. Ele a dominou. E nisso, a Elizabeth disse que a mãe falou pra elas que ia tentar matar o demônio sufocando a Charity. Só que ela não conseguiu. Porque a Charity, mesmo estando com febre, era forte e ela lutou pra sair. E aí, como os travesseiros não funcionaram, ela disse que a mãe dela cobriu a cabeça da Charity com um saco plástico. Ela falou, mamãe colocou a sacola na cabeça de Charity com o cobertor na sacola. Serena estava segurando o corpo de Charity porque ela estava lutando. Minha mãe me disse para sair e eu fui para o quarto dela. Então a Serena ficou um tempo... A Elizabeth ficou um tempo fechada no quarto e só ouvindo. Tipo, desse momento ela não participou. Quando cheguei à sala, vi Charity deitada no chão de bruços. Minha mãe me disse para não olhar para Charity, mas eu olhei e sabia que ela estava morta. Serena estava andando de um lado para o outro. Mamãe disse para não ficar triste, porque aquilo não era Charity. Me disse para não me apegar ao corpo. E aí ela disse que depois que a Charity morreu, ela, a mãe e a Serena deram as mãos e ouviram uma gravação do Frank Sinatra, que era a favorita do avô. E elas também oraram por Charity e leram versículos do Apocalipse da Bíblia. Mano! E aí, elas moveram o corpo pra escada, pra entrada do apartamento da Emma, como uma oferenda pra Emma. Na cabeça da Vivian, ela tava oferecendo o demônio pra bruxa. Nada faz sentido. De novo, esse é o problema. São pessoas normais que começam acreditando em coisas que não fazem muito sentido. E daí, quando você começa acreditando em coisas que não fazem muito sentido, tudo é possível. Porque daí o que te para de acreditar em unicórnios malignos controlados pelo diabo? Tipo, nada é limite, não existe mais limite. E daí você pode você pode criar uma fantasia dentro da sua cabeça, o que o nosso cérebro é extremamente bom em fazer. E você pode criar uma fantasia e tudo faz sentido, você justifica qualquer coisa. Sim. Depois de esse primeiro depoimento que a Elizabeth deu, foi poucos dias depois do que aconteceu. Mais pra frente, quando aconteceu o julgamento, a Elizabeth já estava separada da mãe e das irmãs, tinha mais tempo. E ela começou a lembrar de coisas que ela não tinha lembrado antes, né? Ela fala, por exemplo, que quando ela ouvia os barulhos, ela pensou... E isso a cena do crime corrobora, porque... Quando a polícia entra pra olhar os quartos, isso tá na fita do documentário da Discovery, se alguém quiser ver, no quarto da Vivian, eles veem um telefone no chão. E a Elizabeth conta que ela ficou... Quando mandaram ela pro quarto, ela sabia que iam matar a Charity, e ela tentou pegar o telefone pra ligar pra polícia. Mas ela tava tão nervosa que ela tava tremendo que o telefone caiu da mão dela e ela ficou com medo do barulho fazer a mãe dela perceber. E aí ela falou que depois disso o que ela decidiu fazer foi cobrir a cabeça e esperar acabar. Oh, meu Deus, gente. Não dá pra julgar também nessa situação, né? Não, ela tinha acabado de entrar, ela era super nova, ela tinha acabado de entrar no colegial. Tipo, não tem o que fazer. A Elizabeth não foi julgada porque ela não participou do assassinato. Ela foi mandada pro quarto. A Vivian e a Serena foram julgadas separadamente. E cada uma foi acusada de assassinato em segundo grau. O juiz, o nome dele é Daniel Loughlin, ele ordenou que a Serena fosse mantida sob fiança de $750 mil. E a Vivian não pôde pagar fiança, ela teve que aguardar presa. E ela teve que passar por um exame psiquiátrico em preparação para uma audiência de competência, que eles chamam, né?
A Serena foi condenada por involuntary manslaughter, que seria homicídio culposo, e sentenciada a 1 a 4 anos de cadeia. 1 a 4 anos de cadeia? Ela deixou a cadeia 1 ano depois, deixou a cidade em que ela vivia, né? Ela deixou Long Island, mudou de nome e se casou. Hoje ela é mãe. Eu não sei o que dizer. Tipo, a vida do ser humano não vale nada. Não vale nada. A Vivian foi considerada inocente por motivo de insanidade. Um relatório feito em 23 de agosto de 99 por uma junta de psiquiatras forenses considerou que ela era uma doente mental não perigosa. Ela foi libertada pouco depois, porque, de acordo com a legislação, né, quando você é considerado uma pessoa doente mental não perigosa, pelo menos naquela época, a partir do momento que você é considerado curado, você é solto. Esse caso foi tão polêmico que eu não consegui achar, e eu fucei muito jornal antigo, eles não divulgaram quando ela foi libertada, pra ela não ser, tipo, escorraçada, Sim. sabe? Hoje, ela tá viva, as duas estão vivas, e elas moram em outro, tipo... Em outro estado. O paradeiro delas é desconhecido, em outro estado, e elas usam outro nome. A Charity foi sepultada com o uniforme de cheerleader dela. E foi um dos enterros mais, com o maior comparecimento da cidade, assim. Todo mundo foi porque ela era uma pessoa iluminada e ninguém tinha o que falar dela, sabe? Esse caso, inclusive, chegou a inspirar um episódio de Law and Order, em 99. O nome do caso é Disciple, que seria discípula. E é isso, gente. Como vocês podem ver, não teve nada. Elas estavam lendo a Bíblia, então não tem nada de santeria. Não tem nada de santeria. Nada de nenhuma religião de matriz africana nessa tour toda. E eu não consigo entender por que a pena foi tão pequena. Eu também não, sinceramente. Eu não sei se por serem mulheres, e a gente tá falando de um caso que aconteceu há 30 anos atrás. Tem muito com isso também, porque né, um dos mínimos privilégios que a gente tem sob o patriarcado é que as nossas penas são menores, normalmente. Pelo mesmo crime, inclusive. O que é uma vantagem pífia, porque não equilibra a justiça, a balança da justiça de forma nenhuma pro nosso lado, não faz a menor diferença de nenhuma mulher. Mas provavelmente por ser mulher teve isso, provavelmente por ser jovem, provavelmente por ser branca, por serem bonitas, bonita, classe média. E assim, esse é um caso em que uma pessoa que tinha potencial e um futuro foi morta absolutamente por absolutamente nada. E o valor por dela, assim, como ser humano, ela não recebeu justiça nenhuma. O valor dela como ser humano foi 1 ano de prisão. By the way, a Elizabeth cresceu, né, obviamente, e ela não tem contato com nenhuma das duas, nem com a mãe, nem com a Serena, só pra... Esqueci de falar dela. Pelo menos uma se livrou aí dessa vibe. Mas aí, gente, começa o ano com essa. Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, 2023, jovem. Ano Novo, desgraça e tragédias novas. E vem muito mais tragédia por aí, galera. Mas vocês já sabem disso, porque vocês vieram aqui pra escutar isso mesmo. Muito bem contado, como sempre. Eu tenho uma... Eu fico tão puta com esse tipo de coisa. É uma coisa que eu não pude declarar no YouTube, porque por causa do tempo e por causa de toda a plataforma do YouTube ser tão diferente, né, da plataforma do podcast. No podcast a gente tem muito mais liberdade pra falar o que a gente quer, sem censura nenhuma. No YouTube... Divulga o caso pro povo saber o que é. No YouTube, no dia 25, né, a gente fez o caso sobre o Christy Bamo, que foi uma pessoa que sofreu um exorcismo por Kindoki, que é, entre aspas, uma feitiçaria, um tipo de feitiçaria, um tipo de bruxaria associado a espíritos ruins. E eu tenho esse... Porque, tipo, por eu ser ateia, eu fui durante muito tempo aquela ateia militante chata que hoje em dia eu tento real não ser. E eu tento real não colocar todas as religiões no mesmo balaio e
e ser uma pessoa escrota com pessoas religiosas ou pessoas que têm algum tipo de crença. Mas toda vez que eu ouço esse tipo de coisa, o ateísmo milita, sabe? Porque, tipo, se você acredita em tudo, não existe limite pro que você vai acreditar, sabe? E daí as suas ações no mundo real vão ter consequências reais e afetar a vida real de pessoas reais, e tudo isso baseado numa fantasia ou em algo que você acredita, algo que... E eu não quero desrespeitar a crença de ninguém, mas eu acho que a gente tem que ser muito cuidadosa com isso, porque a gente tem esse negócio de, religião não se discute. Mas eu acho que a gente tem que discutir religião, sim, porque a gente tem muito crime que é cometido em nome da religião. E daí você fala, mas é a pessoa, não é a religião. Tudo bem, mas não é bem assim. O contexto, né, social e econômico importa. E a religião está incluída nesse contexto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com certas religiões e o que a gente acredita. Mas enfim, me descuidei e ateia militei. A revolta é... Gente, qualquer extremismo é extremamente problemático. Qualquer fanatismo, não interessa no que você acredita. Se você está sendo incitado pelo seu líder religioso a aceitar sem pesquisar, sem se informar, sem discutir, sem questionar, tem e eu acho que qualquer errada. crença que você tenha, seja por causa de uma esquizofrenia ou por causa de alguma outra doença mental ou doença, ou seja por uma religião, se você tem qualquer tipo de crença que, não, eu devia matar essa pessoa, eu devia exorcizar essa pessoa, eu devia fazer alguma coisa, de repente, tipo, tira uma soneca, respira. Come alguma coisa, pede um lanche gostoso. Come alguma coisa, sabe? Come um Snickers, de repente você tá só com a larica, com fome. Sabe, conversa com alguém que não seja da sua religião, que não seja do seu grupo, sabe? Conversa com uma outra pessoa, vê o que ela acha. Fala com alguém que você confia, olha, tô tendo uns pensamentos assim, assado, o que você acha? Só pra verificar, porque às vezes a gente tem que desconfiar da gente mesmo. É sempre bom. Ai, gente, sei lá, eu quero chorar. É isso. E não exorciza ninguém, basicamente. Essa é a lição que fica nesses... Fica a lição. Você não é qualificado pra exorcizar ninguém. Então, sempre que você achar que você é, e se você, tire por uma um acaso, for qualificado pra exorcizar alguém pela sua religião, manda pra gente uma mensagem, a gente faz uma collab. Isso, fala com a gente. E eu falei aqui várias coisas sobre a religião. Se alguém quiser mandar mensagem e abrir um debate, eu tô super aberta pra participar desse debate. Eu não tô pensando em desrespeitar ninguém, gente. É só realmente que esse tipo de caso tira a minha tira esperança a nossa paz, na humanidade, de verdade, às vezes. Nossa paz. Tira a nossa paz de verdade, sabe? Mas é isso, gente. Sejam bons. E busquem conhecimento e adeus. Eu fiquei esperando você falar busquem conhecimento e você só falou, tipo... É que pra mim parecia que tinha travado. Eu pensei, será que ela falou e tá com delay e eu vou falar e vai cortar? Aí eu esperei um pouquinho. Mas é isso, gente. Adeus. Tchau.